Então, amigos, estamos de volta. Dessa vez para a gente repercutir aqui a participação do MBL, né, por meio do Renan Santos, o Arthur Duval, na Rádio Jovem Pan. Né? Acreditem se quiser, mas depois de travar essa cruzada contra a emissora, né, a concessionária de rádio também, o MBL acabou cedendo e participando ali de uma sabatina, né? Lógico que não foi na Jovem Pan de São Paulo, né? Eu acho que seria muito estranho é, depois do Renan chamar o Guilherme Fiuza tantas vezes de cracudo, eles compartilharem ali o mesmo ambiente, né? Lá no estúdio de gravação. Talvez a coisa poderia acabar no estilo, né, André Marinho e Tomé Abduch. Eu só não duvido, tá? Mas eles foram lá na Jovem Pan da cidade de Maringá. Se eu não me engano, é um município que fica no interior do estado de Paraná. E eles estão lá em virtude da candidatura do Bétega. Eu não sei se vocês conhecem o Bétega, mas ele é uma espécie de Mamãe Falei lá do Sul, né? Com a metodologia ipsis literis, né? Ele faz aquele questionamento muito, entre aspas, um questionamento. Porque assim, se você for olhar o comportamento manifesto, o que você vê é a provocação pura e simples, é o achaque e o deboche, né? Então não é necessariamente um questionamento. O questionamento per si daria para ser feito, só que ele não resultaria no caos, né? Eu falei no vídeo anterior, continuo reforçando nesse. O cortes da política pode confundir quantas vezes for possível, né? Quando eu falei para as pessoas fazerem o teste na casa do amigo, na casa do pai, é o mecanismo psicológico da provocação. Não é que o Arthur ele vai na casa dos outros. O cara entendeu como se o Arthur, o estilo do Arthur fosse ir na casa dos outros fazer provocação. Quando eu falei casa dos outros, gente, é porque geralmente essa galera do MBL, eles vão no território do adversário para fazer as suas provocações. Não vê lá, por último, o menino no 7 de setembro até subiu no trio elétrico lá dos caras lá dos bolsonaristas e para chamar o coisa de rachador, né? O Flávio Bolsonaro de rachador e falar que o Bolsonaro é mais do mesmo e tal, não sei o quê. Cara, não dizendo que ele está errado nessas afirmativas, mas, cara, se você tá fazendo isso no território ali do seu adversário, não espere menos que uma resposta hostil. E por isso que eu dei o exemplo pra você fazer, né? Fazer o teste em casa, faz isso na casa do seu melhor amigo, faz isso na casa do seu pai, faz isso na casa do seu irmão. Começa a ser debochado, começa a ser hostil e escrachado, risadinha assim de hiena, de sarcástico, e você terá respostas hostis. É simples assim, é um mecanismo psicológico. Não é sobre uma essência do bolsonarista ou até mesmo dos petistas, né? Que o Mamãe Falei, quando ele começou nas manifestações da galera da esquerda mesmo, né? Ele começou lá com aquele o famigerado quanto rende o FGTS e tal. Enfim, em relação à entrevista, né? Em relação à entrevista, eu notei que era ali um chabu que eles resolveram criar, né? E aí, nesse caso, o pessoal do MBL manda muito bem, né? É preciso sim ter um jogo de cintura para você derrubar aqueles caras no argumento. Porque uma virtude acima dos bolsonaristas a galera do MBL tem, que são de fato uma dinâmica administrativa um pouco mais favorável. Eles são austeros mesmos, eles são, digamos que, propositivos, mas nunca são frutíferos por causa de quê? Por causa que a criação deles, eles surgem por meio da agitação e dos afetos. Então, quando você trabalha no campo afetivo, você não vai ter nada além disso, né? Se eles ascenderem, né, lógico, tendo seus posicionamentos ideológicos, tudo ok, mas ascenderem de modo com uma certa legitimidade de discurso, sem querer trabalhar a coisa no campo afetivo, mas sim no campo político, talvez eles já teriam
louros, eles já teriam, digamos que, um legado. Tudo que eles têm de legado nós somos responsáveis pelas maiores manifestações e tal. Aí tiveram 4 anos aí de exercício. O que vocês têm aí? Vocês têm uma cassação e o Kim, que aprovação de relatórios e não sei o quê, mas uma lei verdadeira que gerou uma transformação social mesmo no meio da curriola do MBL não tem nenhuma. Eu tô falando de transformação social, não tô falando de programa social, eu tô falando de algo que, sabe, tem o poder de transformar, de modificar o panorama e isso ter sei lá, isso ser bem avaliado pela população. Isso aí o MBL não tem. O MBL só tira onda de questões administrativas e pelo fato deles, sei lá, não serem corruptos. Isso aí é coisa elementar, né? Mas aí tinha lá uns tiozão do Zap, tinha lá uns bolsonaristas ali que você vê na cara que é bolsonarista por pura cooptação, né? Os caras falavam, né? Cite pelo menos 3 incoerências do MBL. Aí o carinha chegava e falava assim, não é sobre incoerência e tal. Aí, velho, tomou surra. Foram jantados, né? O Mamãe Falei, ele foi irônico na hora de colocar o título do vídeo dele, né? Fomos destruídos na Jovem Pan. Na verdade, vocês destruíram os caras, né? Porque depois eles vieram vitimizar e até em cima disso aí vocês cresceram, né? Os caras vieram lá com tal de chegar e falar que eles desrespeitaram os entrevistadores, mas imediatamente o Arthur falou assim, não, nós não somos adocicados, não. Vocês chegam falando que a gente se perdeu e que a gente está a serviço do Lula, então vocês vão tomar também. Aqui bateu, levou. E isso sempre foi a estratégia do MBL. Eu volto a dizer, cara, o MBL só perde pro Bolsonaro, assim, em termos de agitação. Mas se você for colocar os caras no debate, aí eles são até melhores que os bolsonaristas, né, em termos de debate. Não à toa o Kim detonou o Coppola, cara. O Kim, com o Coppola que ele disse, bicho, deu até orgulho. E cá pra nós, vamos combinar, né? O Kim carrega esse grupo nas costas. O Kim, digamos que é o que dos que emergiram ali no meio do campo dos afetos, o Kim é o que talvez é o que mais saiba fazer política. Ele faz a política da boa vizinhança. Ele toma cafezinho no gabinete de opositor. Foi na Benedita da Silva, foi no Nelson Barbudo para olhar lá aquela questão da emenda antiprivilégio. Não frutificou, obviamente, por causa do lobby dos magistrados e da elite do funcionalismo de modo geral, mas a verdade é que, se for esperar do Kim a política, ele entrega, tá? Os outros não, os outros é só agitação. Mamãe Falei é só agitação. A gente barrou, não sei o quê. Isso aí é o louro da agitação. Você barra, mas e aí, o que você faz? O que você coloca? Qual é o seu legado? O que você colocou aí que você faz? Não, isso aí é um grande diferencial. Isso vai fazer com que o povo brasileiro entenda que isso aqui aconteceu em virtude da gente. E que nisso aí até o Lula tem. O Lula tem uma ascensão aí nessa questão do social, né? Ele ampliou os projetos sociais do Brasil e aí, beleza, isso aí o Lula tem um legado. O MBL vai passar 4 anos e não vai entregar nada, né? Vai ter aí, né? Acredita-se que eles vão ampliar seus quadros. Eles estão acreditando nisso. Eu não sei ao certo, não tenho acompanhado, digamos assim, essa temperatura do MBL, né? Mas depois da tal da academia, onde eles realmente criaram liderança em todo o Brasil, há sim a possibilidade de ampliar sim os quadros. Isso é o que a gente vai ver depois das eleições. Mas por hora, a única coisa que a gente pode concluir é o seguinte: nada novo no mundo novo, entendeu? Nada de novo no mundo novo. É isso aí, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.